Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando os elementos da tabela periódica, o qual eu chamo a periodicidade dos elementos. É a playlist onde os vídeos estão. E aí a gente já falou dos metais, e aí agora a gente tá vendo uns ametais e uns halógenos, que são elementos também da tabela periódica, né? Nessa organização de átomos que nós conhecemos. E nessa série de vídeos a gente vem elucidando comentários a respeito desses átomos, que são, dentro dos nossos reconhecimentos científicos, as menores partículas que formam por interseções matérias, né? Então você tem um grupo de átomos que se expressa a partir de várias interferências com outros átomos, aquilo que a gente chama de substância, matéria, aquilo que consegue condensar-se, uma capacitância, alguma substância que consegue redimensionar lógica de intercepção, né? Você tem todas as matérias e seus contrastes de átomos que desregem e desaderem sentidos, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que tudo passa de um empreendimento das substanciações de um processo físico-químico. E esse processo físico-químico, com os elementos e com os meios de processar esses elementos, tem colocado todos esses átomos em arranjos mais personalizados. Esses arranjos personalizados não são de forma alguma algo que a gente cria, né? Mas sim o que a gente reorganiza. E essa reorganização está frente aos nossos empreendimentos de suportar essa relação. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse empreendimento de vida vem para, no equilíbrio da sua possibilidade de processar todos esses matérias, essa natureza, e desordenar ela um sentido cada vez mais íntimo, né? E isso é um processamento físico-químico que coloca a bioquímica, a biofísica em um volume de implementação, de acolhimento, de inscrição, de sobrevivência mais íntima, né? Então, não é que o sol se chama sol, não é que a madeira se chama madeira, não é que as águas se chamam águas, mas dentro desses chamamentos, essa é uma
essa é uma resolução biológica para esses conjuntos de associações de átomos, né? Para esses elementos, essas cooperativas de vida. Não, então bem, tipo, dito isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai ver a maior fonte de desorganização dessas matérias, nenhuma periodicidade cíclica, até porque a sobrevivência é a arte da transformação, e essa transformação ela empreende o ser em acreditar que é. Ele acreditando que é, ele continua sendo por fortalecimento desse crédito. E esse crédito suspende ele e suspensa ele a fazer aquilo que ele já é probiológico a fazer. Ou seja, sua sobrevivência, sua reprodução. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver, antes de falar dos átomos que a gente vai falar hoje, a gente vai ver algumas questões, né? E aí, nessas questões que a gente vai começar a ver com um outro interesse essa questão atômica agora. Veja de cima para baixo a natureza. São espécies vivas, no caso que a gente chama de florestas, mas são espécies vivas que são vivas porque conseguem empreender a si mesmos a partir de recursos, de fontes, né? E consegue crescer a partir dessas fontes. Então, nisso, um balão com ar, com uma fonte de ar, ele pode ser considerado vivo? Ainda não, né? Porque dentro dessa questão de vida, a gente tem um olhar mais ambicionado num sentido de sensação, né? Então, a sensação, que é uma contração dessas resoluções de fonte, é um aprimoramento desse empreendimento, né? Então, você tem a vida e a contração dessa vida, que desinscreve aprimorando-se a partir da relação de tomar da fonte aquilo que é necessário. E não há mais do que isso. É só isso. É só um eterno diálogo com a fonte. O que contraciona-se parecer mais do que isso é a resolução do homem criar experimentos de contrações diferentes, de diálogos diferentes. E esses diálogos são rearranjos da natureza. Então todos nós toda a vida dialoga. Então uma vida aprimorada é uma vida que dialoga melhor, né? Se faz contrações mais precisas. Ainda assim, aquilo que a gente chama que não é vivo pode ter dentro desse olhar
alguma porcentagem de vida. E essa porcentagem pode ser elementar para alguma outra vida, no sentido da cognição, das sensações, dos lados dos lados de fazer parte dessa comunicação. Então, nesse contexto, não existe falta de vida. Essa atmosfera, esse globo, tudo o que está nela está contido na vida. O universo, ele é vivo. Não existe falta de vida. Quando a gente classifica a falta de vida para algo, é porque a gente se coloca sobre esse algo. Mas isso não quer dizer que não tem vida. Usando essa contração para poder dialogar, então, a especialização desses átomos, dessas vidas, trouxeram vidas novas. Então a gente tem a especiação da vida. Só que uma vida que é especial, ela precisa de um monte de vidas. Não é o que a gente tem nesse sentido da predação? A predação é uma relação ecológica interespecífica desarmônica, ou seja, uma relação ecológica em que apenas uma espécie é beneficiada. Então a predação, ela acontece o tempo todo. E essa predação, ela demonstra para nós que a alimentação, ela acontece. Então nós temos várias formas de dialogar com esse universo, né? Você tem aqui, o diálogo da vida, a contração de diversas formas e porcentagens de átomos desenformando a sensação da reação dialogada. Não existe falta de vida. Essa é uma definição para que possamos colocar em superioridade, né? Colocar por cima. Então, se não existe, então, se a gente está sempre dialogando por sensação, e uma sensação X equivale é igual para nós a uma reação, né? Então nós temos inúmeras sensações, né? E nós predamos vidas para atendermos nossas sensações. Então, pode ter certeza que, da mesma forma que você enxerga esses animais caçadores predando, você também precisa de predar.
Esse é o sentido da especiação de toda a natureza. Até porque você tem aqui, ó, nível trófico. Né? Nós nos alimentamos da natureza que é vida. Né? Só a vida, né? Só a natureza pode nos dar a sensação de vivos. Só alimentamos da natureza para nos sentirmos vivos, para mudar nossas sensações. Porém, dentro dessa especiação, nossos organismos se diferenciaram a partir do relacionamento de contrações que a gente faz no meio. E essas contrações que a gente faz no meio, dialogando com a natureza para definir nossa vida, né? Para se conter nessa especiação, nós encontramos aquele elo de sustentabilidade, né? Então, o alimento que nos mantém. Toda essa alimentação que nos mantém, toda essa alimentação que nos mantém, ela nos acolhe, ela nos dá a atenção que nós precisamos para poder dizer ao meio ambiente, dialogar com o meio a partir de sensações que nós estamos vivos, né? Então, veja além, né? Começa a ver além essa questão desses efeitos. Então, o que é isso para nós, essa tabela? Ela é uma representatividade que é científica no sentido dos elementos que significam para nós serem elos dessa cognição, desse implemento. Vamos, antes de entrar, vamos pegar aqui, ó, e vamos ver bem isso, né? Então, a gente tem agora, nesse sentido aditivo, que toda a Terra é viva, né? A Terra é viva. Não tem nada nela que não tenha vida, né? Por quê? Tudo tem uma proporcentagem de vida para alguma vida, né? Então, ó, você tem uma vida e essa vida ela tem uma capacitância de acreditar na vida. Então, idade de definir vida. Então essa vida ela vai começar a definir o que é vivo para ela, né? Só que toda aqui, ó, a Terra, ela tem vários tipos de vida. Então, se você tem vários tipos de vida, você tem vários capacitores o que é vida, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está saindo fora
do ritmo da galera, né? Por quê? Porque o ser humano ele é muito animal, metido de ser racional. Ele é metido de ser racional. Mas na verdade ele não é racional. Ele é orquestral. Ele quer dizer ao outro aquilo que ele precisa fazer para que o outro não faça com ele, né? Não o prede. Então, para que a pessoa não prede a outra, para que a pessoa não tenha esse tipo de barbaridade aqui, que é comum, ela orquestra. Mas a vida não é assim, né? Por quê? A vida ela é uma versão de contrações. Então, o que define a vida é a contração. Mas ninguém pode falar que uma coisa não contrai, né? Tudo contrai. Tudo contrai. Porque tudo é elementar. E se tudo é elementar, tudo alimenta. E se tudo alimenta, olha, tudo é vida. Só que para uma vida que contrai menos, o universo, o que ela significa vida, a variação de capacidade de definir vida dela, definir vida dela é diferente de outra. Uma vez que uma vida consegue definir vida, né? Então uma contração define uma contração. Contração, então, ele é o diálogo da vida. Entende? E o que isso tem a ver? Que contrações são descritas na ciência por átomos. Entendeu? E quem faz contrações, quem dialoga, são os átomos. E os átomos são os formadores. São os formadores de tudo. E os átomos, eles desaprendem-se a partir do ar, da água, da terra e do fogo, né? E aí desses elementos aqui, nós temos as desproporções de cada átomo contraindo sobre essas interfaces aqui, Então você tem essas contrações por desparticípio de proporções engrenadas desses arranjos de vida, né? E aí você consegue decompor e recompor a natureza a partir dessas contrações. E contrações buscam encontrar sobre essa direção quais repartições são mais bem dialogáveis. Então, dessas repartições, se esse é um desejo da contração e a contração é viva por conta
do átomo em união, em interseção, união, nós vamos ter por instinto a definição porcentada, porcentil e o estado da reformulação conjunta de união a efeito da contração, que é diáloga. E o diálogo, ele faz sensação. Só que a sensação, ela é medida a partir do quanto de contração tem. Então, dependendo da contração, ó, a gente vai ter um ângulo de abertura. E esse ângulo de abertura aqui, ó, é o que vai dizer ao feixe a capacitância de empreender ou não esse feixe aqui, ó, sobre a ecossustentabilidade desse diálogo, dessa contração. Então, se tudo é contração, se um átomo sobre determinada temperatura ele não consegue ser sustentável, olha o que ele vai fazendo. Ele vai desparticulando-se e buscando a sustentabilidade. E é isso, né? E é eterno. É eterno. Esse átomo ele não some da natureza. Ele só busca a sua contração, seu diálogo com a vida, sua sensação de se conter, de encontrar o seu nível. Então, a gente está em outro nível de contração. E a gente considera viva, e a gente considera isso aqui morto. Por quê? Porque precisamos passar sobre eles para poder sentir, porque somos diferentes. Nós nos alimentamos dessas partículas. Entende? Perfeito, então. Só que como que a gente mede essas partículas? Ó, você tem reações de ligações químicas, né? Você tem ligações. E essas ligações, elas são desde a respirar, a comer, falar, mover. Isso são ligações que fazem assim, ó. Sempre quando a gente liga um, a gente desliga o outro. Sempre quando a gente desliga o outro, a gente liga um. Entendeu? E assim a gente consegue fazer triângulos entre esses meios de equilíbrio. Vetoriais, que distendem arcos que significam diferenças, né? Diferenças nesses átomos. Então, se você tem um átomo e ele quer caminhar, ele não vai fazer aqui, ó. E não vai fazer assim, ó. Esse que não é o caminho. Esse não é assim que anda um átomo. Pois é. Só que se esse átomo anda assim, né, fazendo essa hostilidade, né, desarcando para lá e para cá. Se o arco anda assim, mas imagina um arco preso, né, um átomo preso tentando andar. Cara, na verdade não tem nada preso. Esse arco, esse átomo,
ele está sobre um processo de muita especiação. Você tem a diferenciação de alimento e de contração durante milhares de anos, milhares de anos, que desaprendeu esse átomo a andar sem a necessidade dessa soltura, né? Ele começa a andar preso. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a gente conseguiu um número muito grande desses átomos, e esses átomos agora se chamam células, porque eles são átomos que sofreram especiação. E por que eles sofreram especiação? Porque a natureza sofreu especiação. Porque graças a esses despreendimentos de reações com a dinâmica dos corpos que se alimentaram e seguiram seus instintos tróficos de dialogar com o meio buscando sobrevivência, você conseguiu desinfiltrar reações de ecoligações mais específicas para ser e estar nessa massa de nutrientes, né? Então, toda a Terra ela é viva, e toda a Terra ela está em andamento de suas contrações. Suas encontrações particulares, suas encontrações de sobrevivência, suas contrações de transformar, redimensionar a matéria sobre o seu empreendimento de partículas em organizações sustentáveis. Então, olha só, uma coleção de vidas. Isso aqui é vivo. A contração que ela faz é diferente da que você faz, mas o sentimento tem proporções bem semelhantes. Ela só não escreve o sentimento e fala do sentimento como nós falamos, essas espécies. Bom, redimensionando isso, a gente pode falar que a gente tem essas defratações que a gente chama então de átomos com características diferentes, né? Porque foram defratadas, sofreram processos de separação, né? Separação e tá, vamos lá. Então, o primeiro elemento que a gente vai falar hoje é o antimônio. O antimônio forma ligas com outros metais, que são utilizados em chapas de solda, tubulações, rolamentos e armas. O sulfeto de antimônio é usado em fósforos. Outros compostos são usados para induzir o vômito em casos de intoxicação, para tratamento de leishmaniose e em produtos veterinários. Então vamos lá. Antimônio. ANT
D-I. Mônio. Você tem uma tensão, né? Você tem uma tensão desfechando, deslimitando uma onda que está sendo elevada a uma soma desinflexionada, né, na onda, no organismo, na célula, e aí nesse O ela extravasa o O, circunflexionando o O, e ainda transmitindo a onda desinflexionada ao organismo, né? Decaindo essa flexão. Então você tem, ó, indo, ó, ao primeiro onda de ante in inônio, inônio. Então, mais ou menos isso, né? Tem uma... Você vai ter uma... E aí, esse antimônio, ele vai fazer... Isso aqui, ó, é a descrição dele, né? Descrição do título. Então, você tem um elemento aqui, ó, e aí ele vai fazer isso, né? Ele vai ter uma soma que vai desinflexionar e vai caindo, decaindo. Vamos lá. Antimônio. Nome como se a gente tivesse um nome e esse nome ele vai fazer uma antena, né? Uma banda, nome de banda. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Metal. Também chamado de estíbilo, é um elemento químico de símbolo São Bzinho, de número atômico 51. 51 prótons, 51 elétrons. De massa atômica igual a 121. A temperatura ambiente se encontra no estado sólido. Vem do latino stibium. Stibium. Um pouquinho. Antimônio. SB. STI. B1. É um semimetal metalóide do grupo 15. Apresenta 4 formas alotrópicas. Sua forma estável é um metal de coloração branca azulada. O antimônio negro e o amarelo são formas não metálicas instáveis. O antimônio é empregado principalmente em ligas metálicas e alguns de seus compostos. Então, porque, ó, ligas metálicas. Ó, vamos por cá. Semimetal. Não é sentimental, não. Semimetal.
Semimetal. Tá, vamos um pouquinho. Ligas metálicas. Por que ligas metálicas? Resistência contra o fogo em pinturas, cerâmicas, esmaltes, vulcanização da borracha e fogos de artifício. Foi descoberta em 1450 por Told. Vamos ver aqui, ó. É bonito. Aqui tá falando do nome, tal, características principais, vamos ver. É um sólido cristalino, fundível, quebradiço, apresenta condutividade elétrica e térmica baixa e evapora com temperaturas em elementos semimetálicos. Implicações. O antimônio tem uma crescente importância na indústria de semicondutores para a construção de diodos, detectores infravermelhos e dispositivos de efeito Hall. Usado como liga, este semimetal incrementa muito a dureza e a força mecânica do chumbo. Também é empregado em diferentes ligas como peltre, metal antifricção. Algumas aplicações mais específicas: baterias e acumuladores, tipos de imprensa, revestimentos de cabos, almofadas e rolamentos, fabricação de medicamentos para tratamento de leishmaniose. Compostos de antimônio na forma de óxido sulfeto antimoniatos e halogenatos de antimônio são empregados na fabricação de materiais resistentes ao fogo, esmaltes, vidros, pinturas e cerâmicas. O trióxido de antimônio é o mais importante e usado principalmente como retardante de chama. Essas aplicações como retardantes de chamas compreendem a produção de diversos produtos como roupas, brinquedos, cobertas de assentos e etc. História, abundância, produção mundial, compostos. Seus estados de oxidação são mais comuns, são -3. O antimônio e muitos dos seus compostos são tóxicos. A toxicidade do antimônio depende do seu estado químico. O antimônio metálico é relativamente inerte. No entanto, a estibina é altamente tóxica. Mineral de sulfito de antimônio. O manuseamento do antimônio e dos seus compostos deve ser feito em ambientes devidamente ventilados. Tá. Então a gente tem alguma coisa tóxica aqui. Vamos ver algumas imagens.
Então vamos lá. O próximo elemento que a gente vai falar vai ser o bismuto. O bismuto é um metal pertencente ao grupo 15 da tabela periódica que possui símbolo Bi. Número atômico 83. Tem uma coloração branca prateada com uma coloração rosa em sua superfície. É um metal quebradiço e, apesar de ser um metal pesado, não é nem um pouco tóxico. Bismuto. Bismuto. Então você tem um B, e esse B ele vai fazer uma fração, uma pressão, né? Uma pressão aqui no meio. Imagina que a gente tem uma D e a gente faz uma divisão aqui, ó. Um vetor contrário. Ele vai modelar o B. Então você tem um B, uma contrariação, um Ré, que vai descalibrar um parâmetro, né, uma contração, uma contorção de onda. Só que essa onda ela aprende mais aqui, preenche, bismuto, somando no organismo. Quis muito, diz muito, outro se bem. OTU MCB. Bismuto. Vamos ver aqui. O alemão Wismut, massa branca, do alemão, é um elemento químico do símbolo Bi de número atômico 83, encontrado no grupo 15 anteriormente denominado. A temperatura ambiente, o bismuto encontra nesse estado sólido. Este elemento é pesado e frágil, trivalente, cristalino, de coloração rosácea, que se assemelha quimicamente ao arsênio e ao antimônio. É o mais diamagnético de todos os metais e com condutividade térmica mais baixa entre todos os elementos, exceto do mercúrio. De todos os metais é o menos conduz corrente elétricas. Então, menos calor, menos corrente elétrica. Ligas metálicas com bismuto são utilizadas em soldas, fabricações de termopares e dispositivos para detectar fogo. Compostos de bismuto livres de chumbo
São usados em cosméticos e em procedimentos médicos. Livre de chumbo. A existência deste metal foi demonstrada em 1753 pelo francês Claude Guilfroy. Seu mineral mais importante é o bismutinita. É um metal frágil com uma tonalidade rosácea e com brilho iridescente. Entre os metais pesados, é o único que praticamente não é tóxico. Não existe outro metal mais magnético que o bismuto. O mercúrio vem logo depois. Este metal diamagnético em física e demais ciências naturais. Magnetismo é a denominação associada ao fenômeno ou conjunto de fenômenos relacionados à atração ou repulsão observada entre determinados objetos. Então ele tem muito pouca atração e repulsão por outros elementos. O mercúrio vem logo depois. Este metal, quando na forma elementar, alta resistência elétrica. Tem alta resistência elétrica. E também tem mais alto efeito Hall, relacionado ao surgimento de uma diferença de potencial. O efeito Hall. Relacionado ao surgimento de uma diferença de potencial em um condutor elétrico transversal ao fluxo de corrente de um campo magnético perpendicular à corrente. Esse fenômeno foi descoberto... surgimento de uma diferença de potencial em um condutor elétrico transversal ao fluxo de corrente. É interessante. Vamos ver aqui. Efeito Hall. Diferença de potencial. Depois eu dou uma olhada nisso aqui. Aplicações do bismuto. O oxicloreto de bismuto é usado extensivamente em cosméticos e subnitrato de bismuto e subcarbonato de bismuto são usados em medicina. O subsalicilato de bismuto é um líquido cor-de-rosa usado como antidiarreico. Ímãs permanentes fortes podem ser feitos de ligas de manganês com bismuto, denominadas bismanol. Interessante. Muitas ligas de bismuto apresentam baixos pontos de fusão, por isso são usadas para a produção de dispositivos de segurança de detecção de incêndios. Baixo ponto de fusão. O bismuto é usado para a produção de ferros maleáveis. O bismuto está encontrando uso como catalisador para a produção de fibras acrílicas, usado também como material em termopares, em reatores nucleares como suporte para combustível. O bismuto foi usado também em soldas. O bismuto em muitas de suas ligas de estanho e chumbo apresentam baixos pontos de fusão e se expandem ligeiramente quando solidificados.
que as tornam ideais para este propósito. O subnitrato de bismuto é um componente dos esmaltes produzido um brilho iridescente. Elementos de bismuto metálico, devido ao seu elevado diamagnetismo, podem ser usados como blindagem em experimentos de levitação magnética. Com pequenos ímãs de alta intensidade magnética, tipicamente composições dos elementos neodímio, ferro e boro. O sistema precisa ser muito bem ajustado, incluindo muitas vezes a ação de campos magnéticos externos. Os resultados práticos se assemelham aos obtidos utilizando-se a levitação magnética com materiais supercondutores. Elementos de bismuto metálico diamagnetismo podem ser usados como blindagens, experimentos de levitação magnética. Ó. Vamos lá. História não interessa. Ó, na forma de minerais, mais importantes minerais do bismuto são bismutinita e bismita. Cristais de bismuto. A superfície iridescente é resultado de uma camada muito fina de oxidação. Que interessante. Por que será que bismuto? Intrigante essa composição aqui. Aqui, ó, arco-íris. Interessante, eles vendem bismuto assim. Pra mim tudo isso aqui é bem novo, né? Essa relação com esses metais aqui. Vamos ver o Moscov agora. Moscov. Moscov é um elemento químico sintético do símbolo Mzão, número atômico 115. É um elemento transurânico, radioativo, provavelmente metálico e sólido, cuja descoberta foi anunciada por cientistas russos e norte-americanos no início de 2004. Então, elemento radioativo, metálico e sólido. Vamos dar mais uma olhada.
Em setembro de 2013, pesquisadores suecos da Universidade de Lund também conseguiram criar o mesmo elemento, ratificando assim a descoberta de 2004. Em 2015, a IUPAC e a IUPAP confirmaram a descoberta dos elementos niônio, moscóvio, tunésio e aganessônio. No dia 8 de 2016, a IUPAC sugeriu que o elemento 115 fosse batizado de moscóvio, e é esperado que um nome seja selecionado de maneira definitiva até 8 de novembro de 2016. Então já passou, né? O nome Moscóvio se refere à capital Moscou. Confirmação. Isótopos. Supõe-se que seu isótopo 299 com 184 nêutrons seja bem mais estável que os demais, porque 184 é considerado o próximo número mágico para os nêutrons, depois de 126. O número de nêutrons é mais pesado dos isótopos estáveis. O número de nêutrons do chumbo é mais propriedades químicas extrapoladas. O Moscóvio apresenta certas propriedades similares aos demais elementos do grupo 15, mas sua química e propriedades físicas possuem algumas anomalias causadas pelos efeitos quânticos relativísticos que afetam os elementos mais pesados do final do período 7. Ele teria uma primeira energia de ionização consideravelmente baixa, o que o faria um metal relativamente reativo e facilmente oxidável. Sua ligação metálica também seria relativamente fraca, o que tornaria provavelmente um metal mole de baixo ponto de fusão se comparado aos demais elementos do grupo. Anomalias causadas pelos efeitos quânticos relativísticos. O que são efeitos quânticos relativísticos? Efeitos relativísticos são aquelas discrepâncias entre os valores calculados por modelos que consideram a relatividade e aqueles que não o fazem. Os efeitos relativísticos são importantes para elementos mais pesados com números atômicos elevados, como lutanídeos e actinídeos. Estados de oxidação. Química. Citação na mídia, ficção. Menções em jogos de computador. Em jogos de estratégia, na série Call of Duty. Menções em filmes e seriados. Outras referências. Declarou que o governo dos Estados Unidos estava pesquisando tecnologia extraterrestre e que o reator de antigravidade operaria com base no elemento 115. O governo teria cerca de 200 kg de material recolhido de restos de naves extraterrestres. A história tem sido considerada como sendo um
hoax. Um embuste é uma tentativa de enganar um grupo de pessoas fazendo-as acreditar que algo falso é real. Com Stanton Friedman a ser um dos seus principais detractores. Ameaçou perseguir, atualmente não aprova de formação acadêmica. Tá, então vamos ver aqui, ó. Moscovio, série química desconhecida. Vamos ver. Emisão Czinho. A distribuição dele. Atividade. Interessante. Vamos lá, vamos ver aqui o Moscov. M Mos Aqui a gente tem um som, uma contração de um compasso, que desorganiza uma radiação, uma ponta aguda de um feixe que desaponta o organismo. Oivocesson. Você. Então você tem uma referência aqui, ó, de rádio, né? Radiativa. Por quê? Porque você tem um compasso conhecido, né? Esse compasso de que faz contração, ela é um conhecimento que faz ativar uma adsorveção de partículas, porque o timbre ele tem uma propriedade desparticular. É o efeito atômico, né? Esse efeito aqui, ó, de desintegração desespontânea. Aqui, ó, distribuição. Então a desparticularidade desses elementos, elas estão em arranjos de ondas que dizem transmissão por esse ritmo, né? Então você vai ter em um desenho de timbre mais forças em diferentes acordos de... o som ele vem forte aqui, ó, e daqui ele tem um eixo de
sustentação particular. Isso é ação muscular. Ação muscular. Só que quando você tem um efeito moscóvio, né, você tem alguma imprecisão no muscular. Essa imprecisão muscular pode desatencionar o timbre que era particular e criar um gradiente diferente. E aí esse gradiente diferente pode descomparticionar uma nova linha de descontração nesse particípio. Isso que é muito doido, cara, porque tipo, com um pouquinho de vocação para atender a todas essas descobertas, você consegue enxergar o futuro a partir da nascente, né? Você consegue interceptar desses conhecimentos as contrações de diálogos que elas querem fazer e que elas vão fazer para sobreviver, sobre essa variabilidade de contrações possíveis em uma matéria. Então você tem os seres humanos, eles treinam, né, o tempo todo a variabilidade de contrações possíveis dentro de uma matéria. Então o esporte é isso, né? Geralmente é o quanto de contração você consegue fazer em matéria. Isso é igual à academia. Só que dentro dessas contrações, você tem as contrações objetivadas, que desescalam a importância de produção, de passagem, de contração, aquela transmissibilidade. E a natureza ela é feita de transmissibilidade, né? Você tem o decaimento de contrações. E sempre nesse decaimento, alguma vida em proporção de vida encontra esse decaimento de contração e reage a ele. Então isso que é interessante, né? A especialização do ser está sobre a sensação que ele artificializa ter demonstrando maior contração, principalmente naquilo que
as pessoas possuem medo de contrair. O medo é uma homenagem. Homenagem ao batismo de vergonha. Homenagem ao batismo de vergonha. E sabe quem batiza a vergonha? É o próprio medo. O medo, ele batiza a vergonha para dizer aquilo que ele diz ter, né? Então, isso é um esporte, né, também. Você se avergonhar, criar vergonha, é um esporte. Você acha que ter vergonha de testar, de fazer experimento, é algo novo? Sim, com certeza. Porque é uma criação que referencia-se à imitação mais complexa de uma contração. Então, a pessoa, ela está fazendo uma contração. E a pessoa que quer aprender essa contração, ela tenta imitar da forma mais precisa. Só que às vezes ela não tem compartimento de contração para imitar. A escala, para ela chegar lá, ela precisa de fazer muitas coisas. Só que quando a pessoa fala que isso é vergonhoso, ela está com medo da pessoa chegar lá, né? E aí ela define que a pessoa está fazendo vergonha, está fazendo ela passar vergonha. Mas passar vergonha é isso, né? É você chegar à contração que vai te carregar nessa atividade de contração, né? Que vai levar sua contração a encontrar essa razão. Então o filósofo, ele busca passar vergonha porque ele quer encontrar razão, né? Então, para que muitas pessoas elas acham que é vergonha, na verdade, vergonha não existe, né? Vergonha é uma configuração do ser para desacreditar estar mais descontraído que esse ser em algum determinado ambiente, estar mais imitado. E olha o imã aqui. É complicado porque a gente vive numa sociedade de seres que querem ser mães e pais de si mesmos. E aí elas não conseguem entender que às vezes, né, essas regras que a gente tem convidado a seguir, né, muitas das vezes elas impedem com que as pessoas consigam enxergar o lado da formação, né, por trás dessa questão de colocar tabela nas coisas e de facilitar a forma de gravar, gerar símbolos e correr, né, com esse empreendimento. A gente corre tanto que às vezes a gente não chega a lugar nenhum e
e não leva ninguém a lugar nenhum também. Porque geralmente a gente tá criando pessoas para empreender na vida, só que essas pessoas elas têm a arte de imitar, né, e não de deslimitar a necessidade, né? Chegar e falar assim: ei, cara, mas para que você quer isso, né? Confrontar. A gente está perdendo a arte de confrontar e a gente virou um verdadeiro doador. Doador sem confrontar. E aí, vão doar, 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 vão doar. Né? Mas a gente precisa de voltar a confrontar a necessidade, né? Porque não é só porque fulano faz certa coisa que contrai-se assim que a gente tem que contrair-se assim. Isso é uma falsa, né? É um dado muito falso criado por essas entidades aqui, ó. Os mediadores. Os aí em vez do O aqui, ó, eles colocam o átomo I. Mediadores. Então você tem o esporte e o valores, né? E aqui, ó, valores, adores, mediadores. E aí essa desexclamação, esse ponto aqui, ó, de extensão, ele coloca as pessoas dentro de medos, né? E aí as pessoas elas ficam no pote de medo lá e elas nunca saem, nunca abrem a janela para destemer e confrontar esse medo. Por quê? Porque ela tem medo da vergonha dos mediadores. Ela tem medo de ser chamado de esquizofrênica, de maluca, disso, daquilo. Mas em um outro período da vida, né, por mais que seja vergonhoso falar, né, no sentido dos mediadores, dos sofistas, isso, aquilo, se chegasse algum predador novo, uma caça nova, a loucura ela precisava de ser bem-vinda para a pessoa criar coragem o suficiente, ritmo adrenérgico suficiente para contra-atacar esse guerreiro, né? Então, isso são luzes de histórias. E na natureza o homem, ele é o animal que mais na vida mais predou a sua espécie, né? Por guerra, né? Vamos ver aqui, ó, guerra. Na natureza nós devíamos ter muito mais vergonha de nós mesmos dentro desses artifícios aqui, ó. Nenhum animal, nenhuma espécie viva criou esse tipo de coisa. Olha o quão idiotas, subalternos, de medo a gente é. Que a gente fica com vergonha do nosso país se ele não tem esse tipo de armamento. Você entende isso? Então, é muito vergonhoso isso, né? E aí, agora nas outras espécies você não vê isso, né? Você vê o instinto natural mandando elas se unirem para poder ficarem protegidas.
E quando existe uma briga, é uma briga que geralmente ela tem o sentido mais natural possível. É o sentido da sobrevivência da sua espécie, né? A reprodução. Sei lá. Mas de alguma forma isso que eu tenho falado aqui faz bastante sentido. Até porque aqui a gente vê que é vida comendo vida e caçando vida. É interessante. Bom, eu queria falar isso mesmo, né? Sobre os elementos, eu não tenho muita propriedade, não. Estou estudando ainda. E o Wikipedia é uma ótima ferramenta para poder nos colocar em estágio de vergonha para ir aos poucos desavergonhando a nossa capacidade de empreender e gostar desses recursos e entender o quanto que a gente gosta, isso e aquilo. Né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês, fui!